A criança disse: "Eu trabalho para pagar o senhor, só não deixa minha mamãe ir." Mariana Santos observava sua filha de 5 anos, Helena, segurar firme a mão do Dr. Rafael, enquanto lágrimas escorriam pelo rostinho redondo. O corredor gelado do Hospital São Lucas, em Campinas, ecoava com o barulho de macas e vozes apressadas, mas nada parecia mais alto que o bater do coração aflito da menina. "Doutor, eu trabalho para pagar o senhor", disse Helena, com a voz embargada, apertando a pequena bolsa florida que carregava sempre consigo. "Só não deixe a minha mamãe ir embora, por favor." Rafael Mendes, pediatra há 15 anos, sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que a situação financeira da família Santos era delicada, mas nunca imaginou que uma criança tão pequena carregasse esse peso nos ombros. Helena abriu a bolsinha e despejou no chão uma coleção de moedas, algumas notas amassadas e até mesmo balas que havia juntado. "Olha, doutor, eu tenho dinheiro", continuou a menina, ajoelhando para recolher as moedas que rolaram pelo piso. "Eu desenho na praça e as pessoas me dão moedinha. Eu não gasto com nada, eu guardo tudo para a mamãe ficar boa." O médico observou a cena incrédulo. Mariana havia sido internada há 2 semanas com uma condição cardíaca que se agravou após uma infecção respiratória. Os exames revelaram a necessidade de um procedimento cirúrgico complexo, cujos custos ultrapassavam em muito o que uma família de baixa renda conseguiria arcar. O convênio médico básico de Mariana cobria apenas parte do tratamento, deixando um saldo considerável em aberto. "Helena, filha, onde você aprendeu a desenhar para vender?" perguntou Rafael, agachando para ficar na altura da criança. "Na escola a tia ensinou a fazer retrato. Aí eu pensei que se eu fizesse retrato das pessoas, elas iam gostar e me dar dinheiro", explicou Helena, secando o nariz com as costas da mão. "Vovó Rosa acha que eu tô na escola todo dia, mas às vezes eu saio mais cedo e vou na praça." Rosa Santos, avó de Helena e mãe de Mariana, trabalhava como doméstica em 3 casas diferentes para sustentar a família. Desde que o pai de Helena as abandonou quando soube da gravidez, as 2 mulheres lutavam para criar a menina com dignidade. Rosa acordava às 5 da manhã para preparar o café e levar Helena na escola antes de ir trabalhar. Voltava apenas no final da tarde, exausta, mas sempre com um sorriso carinhoso para a neta. "Você tem faltado à escola?" Rafael perguntou, preocupado. "Só um pouquinho", Helena baixou a cabeça. "Mas eu prometo que vou estudar quando mamãe ficar boa. Eu só quero que ela não vá embora como o papai foi." O médico sentiu o peito apertar ao perceber como aquela criança associava a doença da mãe com o abandono. Helena havia desenvolvido um medo profundo de que Mariana a deixasse sozinha, assim como fizera o pai. Por isso, assumira para si a responsabilidade de salvar a mãe, acreditando que se conseguisse dinheiro suficiente, poderia impedir qualquer separação. Dr. Rafael conhecia bem a rotina hospitalar e sabia que o administrador, Sérgio Pamplona, era um homem rígido quando se tratava de questões financeiras. Pamplona dirigia o hospital como uma empresa, focado em números e resultados, sem muito espaço para considerações humanitárias. Nas últimas semanas, ele havia pressionado o departamento médico para definir prazos para famílias inadimplentes, ameaçando transferir pacientes para o sistema público quando os débitos não fossem quitados. "Helena, me conta uma coisa", disse Rafael, sentando no chão ao lado da menina. "Como você faz os desenhos na praça?" "Eu levo meu caderno e meu lápis de cor." Ela abriu a bolsinha novamente e mostrou um pequeno caderno escolar com várias páginas rabiscadas. "Eu fico sentada no banco perto da fonte e pergunto se as pessoas querem um desenho. Às vezes elas falam não, mas algumas falam sim e me dão uma moedinha." Rafael folheou o caderno e ficou impressionado com a qualidade dos desenhos. Para uma criança de 5 anos, Helena demonstrava um talento excepcional. Os retratos, embora simples, capturavam expressões e características marcantes das pessoas. Havia desenhos de idosos sorrindo, crianças brincando, casais de mãos dadas, todos feitos com traços seguros e uma sensibilidade artística surpreendente. "Vovó Rosa sabe que você faz isso?" perguntou o médico. "Não, ela ia ficar triste."
Helena suspirou. Ela sempre fala que criança tem que estudar e brincar, não trabalhar. Mas eu não tô trabalhando de verdade, né, doutor? Eu só faço desenho porque eu gosto, e se as pessoas querem dar dinheiro, então tá bom. Nesse momento, a enfermeira Lúcia Fernandes se aproximou do corredor. Lúcia trabalhava no hospital há mais de 20 anos e havia desenvolvido um instinto especial para identificar situações que precisavam de atenção extra. Ela tinha cerca de 62 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável e olhos calorosos que transmitiam segurança para pacientes e familiares. Dr. Rafael, o Sr. Pamplona está procurando o senhor na administração, informou Lúcia, mas seu olhar estava fixo em Helena e nas moedas espalhadas pelo chão. O que aconteceu aqui? Perguntou a enfermeira, aproximando-se da criança. Helena estava me mostrando o dinheiro que juntou para pagar o tratamento da mãe, explicou Rafael. Ela tem vendido desenhos na praça. Lúcia se ajoelhou ao lado da menina e examinou alguns dos desenhos no caderno. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa ao ver a qualidade do trabalho. Minha nossa, que talento! Exclamou. Helena, estes desenhos são maravilhosos. Quem te ensinou a fazer isso? A professora Carla na escola ensinou o básico, mas eu gosto de treinar sozinha, respondeu Helena timidamente. A senhora acha que são bonitos mesmo? São lindos, querida. Lúcia sorriu genuinamente. Você tem um dom muito especial. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Rafael observou a interação entre Lúcia e Helena, percebendo como a enfermeira havia conseguido fazer a criança sorrir pela primeira vez desde o início da conversa. Ele sabia que Lúcia tinha experiência em lidar com situações complexas envolvendo famílias em dificuldades financeiras, e sua presença sempre trazia uma perspectiva mais humana para os problemas administrativos do hospital. Lúcia, você poderia ficar com a Helena por alguns minutos? Preciso conversar com o Pamplona sobre a situação da família Santos, pediu Rafael. Claro, doutor, respondeu a enfermeira. Helena, que tal me mostrar mais alguns desenhos enquanto o doutor Rafael resolve algumas coisas? O médico se dirigiu ao escritório administrativo com o coração pesado. Conhecia bem Sérgio Pamplona e sabia que a conversa seria difícil. O administrador era um homem de 58 anos, cabelos grisalhos penteados para trás e óculos de aro dourado que usava tanto para ver quanto para intimidar. Havia assumido a administração do hospital 5 anos atrás, quando a instituição passava por uma crise financeira, e desde então implementara mudanças rigorosas que salvaram o hospital da falência, mas também o tornaram menos flexível com casos sociais. Dr. Rafael, bom que veio, disse Pamplona assim que o médico entrou na sala. Precisamos conversar sobre alguns casos pendentes, incluindo a paciente Mariana Santos. A sala de administração tinha paredes cobertas de gráficos e planilhas, uma mesa enorme de vidro e 2 cadeiras de couro preto. Pamplona gesticulava para uma pasta aberta em sua mesa, repleta de documentos e contas em atraso. A família Santos tem um débito acumulado de R$14.000, continuou Pamplona, ajustando os óculos. O convênio cobriu apenas 60% dos custos até agora, e o procedimento cirúrgico que a senhora precisa vai adicionar pelo menos mais 8.000 à conta. Sérgio, essa família está fazendo o possível, defendeu Rafael. A avó trabalha em 3 casas, e agora descobri que até a netinha de 5 anos está tentando contribuir vendendo desenhos na praça. Doutor, entendo a situação humanitária, mas este hospital não é uma entidade filantrópica. Pamplona suspirou, removendo os óculos e massageando as têmporas. Temos funcionários para pagar, equipamentos para manter, outros pacientes que dependem da nossa viabilidade financeira. Se começarmos a abrir exceções, onde vamos parar? Rafael sabia que Pamplona não estava sendo cruel por natureza, mas sim prático, em um sistema que não oferecia muitas alternativas para casos como o da família Santos. O hospital particular vivia uma realidade onde cada centavo contava para manter as operações funcionando,
especialmente após os anos difíceis que quase levaram ao fechamento. Que alternativas elas têm? Perguntou Rafael. O hospital público tem uma lista de espera para cirurgias cardíacas, mas eventualmente conseguem atender, respondeu Pamplona. Ou então precisam encontrar uma forma de quitar os débitos pendentes e garantir o pagamento do procedimento. Quanto tempo você está dando para elas decidirem? 48 horas. Pamplona foi direto. Se até segunda-feira não houver uma solução financeira concreta, vamos precisar transferir a paciente. É uma decisão difícil, mas necessária. Rafael saiu da administração sentindo o peso da responsabilidade. Ele sabia que no hospital público, Mariana entraria em uma lista de espera que poderia demorar meses, e sua condição atual não permitia essa espera. O quadro havia se estabilizado temporariamente com medicamentos, mas o procedimento cirúrgico era urgente para evitar complicações futuras. Quando voltou ao corredor, encontrou Helena sentada no colo de Lúcia, mostrando desenhos para outras 2 enfermeiras que haviam se juntado ao grupo. A cena tocante contrastava com a frieza da conversa que acabara de ter com Pamplona. Como ela está? Perguntou Rafael. Conversamos sobre os desenhos e Helena me contou que desenvolveu um sistema próprio de trabalho, explicou Lúcia. Ela vai à praça sempre no mesmo horário depois da escola e já tem alguns clientes regulares que procuram por ela. Clientes regulares? Rafael se surpreendeu. Sim, Helena confirmou, animada por ter alguém interessado em seu trabalho. Tem a Dona Maria, que sempre compra desenho da netinha dela toda sexta-feira. E tem o seu João, que quer desenho dos passarinhos que ele vê na praça. E a moça Fernanda, que trabalha no banco, gosta de desenho de flores. A enfermeira Lúcia trocou um olhar significativo com Rafael. Ambos perceberam que Helena havia criado uma pequena rede de admiradores de sua arte, pessoas que provavelmente compravam os desenhos mais por caridade do que por necessidade, mas que reconheciam o talento genuíno da criança. Helena, você guarda todo o dinheiro que ganha? Perguntou Rafael. Guardo numa latinha de biscoito que a vovó Rosa não sabe onde fica, respondeu a menina. Só uso quando preciso comprar lápis de cor novo ou papel, mas quase nunca preciso. E quanto você já juntou? Helena ficou pensativa, contando nos dedinhos. Acho que uns R$40, disse orgulhosa. É muito, né, doutor? Rafael sentiu o coração apertar novamente ao perceber que Helena acreditava genuinamente que R$40 poderiam fazer diferença em uma conta hospitalar de milhares de reais. A inocência da criança contrastava dolorosamente com a dura realidade financeira que a família enfrentava. É um valor importante, Helena, que mostra o quanto você se dedica, disse Rafael, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas agora eu quero que você me prometa uma coisa. Volta a frequentar a escola todos os dias. Sua mãe ficaria muito triste se soubesse que você está perdendo aulas por causa dela. Mas e se ela precisar de mais dinheiro? Helena perguntou ansiosa. Deixa que os adultos cuidam disso, tá bom? Rafael acariciou os cabelos louros da menina. Sua responsabilidade é ser criança, estudar e brincar. Nesse momento, Rosa Santos chegou ao hospital após terminar seu expediente na última casa onde trabalhava. Aos 64 anos, Rosa carregava nas costas não apenas o peso dos anos, mas também o de ter criado Mariana sozinha e agora estar criando Helena nas mesmas circunstâncias. Seus cabelos brancos eram sempre presos em um coque simples, e suas roupas, embora humildes, estavam sempre limpas e bem cuidadas. Helena, chamou Rosa, procurando pela neta. Você está aqui há quanto tempo? Oi, vovó. Helena correu para os braços da avó. Eu estava conversando com o Dr. Rafael e a Dona Lúcia sobre meus desenhos. Rosa olhou desconfiada para o médico e a enfermeira. Ela havia desenvolvido uma desconfiança natural de figuras de autoridade, fruto de uma vida inteira, lidando com sistemas que nem sempre eram favoráveis a pessoas em sua situação. Que desenhos? Perguntou Rosa. Dona Rosa, podemos conversar em particular? Sugeriu Rafael. Lúcia se ofereceu para ficar com Helena enquanto os adultos conversavam. Rafael levou Rosa para uma pequena sala de espera e explicou delicadamente
sobre a descoberta dos trabalhos de Helena na praça. Ele optou por abordar o assunto com cuidado, sabendo que Rosa poderia se sentir culpada por não ter percebido o que a neta estava fazendo. Ela está matando aula para vender desenho na rua? Rosa arregalou os olhos incrédula. Aparentemente, algumas vezes, sim, confirmou Rafael. Mas, Dona Rosa, quero que a senhora saiba que Helena está fazendo isso porque ama muito vocês. Ela acha que pode ajudar com as despesas do hospital. Rosa cobriu o rosto com as mãos, sentindo uma mistura de orgulho e desespero. Orgulho porque sua neta demonstrava um amor tão profundo e determinação tão forte. Mas desespero por perceber que uma criança de 5 anos estava carregando preocupações que não eram apropriadas para sua idade. Doutor, essa menina não pode se sacrificar por conta dos nossos problemas, disse Rosa, a voz embargada. Eu trabalho que nem uma louca. Faço tudo o que posso, mas parece que nunca é suficiente. Dona Rosa, a senhora está fazendo um trabalho incrível criando Helena, assegurou Rafael. O problema não é falta de esforço da família. O sistema de saúde é complexo e nem sempre consegue atender todas as necessidades. O que vai acontecer com a Mariana? Perguntou Rosa diretamente. Rafael explicou sobre a conversa com Pamplona e o prazo de 48 horas. Rosa ouviu em silêncio, processando as informações e tentando pensar em alternativas. Ela sabia que mesmo vendendo todos os seus poucos pertences, não conseguiria reunir o valor necessário. Doutor, tem alguma coisa que eu possa fazer? Perguntou Rosa. Trabalho extra, limpeza no hospital, qualquer coisa? O hospital não está contratando no momento, mas posso verificar se há oportunidades em outros lugares, prometeu Rafael, embora soubesse que seria difícil encontrar trabalho adicional para uma mulher de 64 anos que já trabalhava exaustivamente. Quando voltaram ao corredor, encontraram Helena mostrando seus desenhos para um pequeno grupo que havia se formado. Além de Lúcia, havia outras 2 enfermeiras, um técnico de enfermagem e uma funcionária da recepção. Todos pareciam genuinamente impressionados com o talento da criança. Olha, vovó, todo mundo gostou dos meus desenhos, exclamou Helena, radiante com a atenção positiva. São muito bonitos mesmo, filha, concordou Rosa, tentando esconder a preocupação na voz. Uma das enfermeiras, Cláudia, havia trabalhado anteriormente em um hospital infantil e reconheceu algo especial no trabalho de Helena. Dona Rosa, sua neta tem um talento muito raro, comentou Cláudia. Estes desenhos são excepcionais para qualquer criança, quanto mais uma de 5 anos. A senhora acha mesmo? Perguntou Rosa, olhando novamente para os desenhos. Tenho certeza, confirmou Cláudia. Conheço algumas professoras de arte que ficariam impressionadas com este trabalho. A conversa foi interrompida pela chegada de Pamplona, que caminhava pelo corredor, verificando diversos departamentos, como fazia habitualmente no final do expediente. Ele parou ao ver o pequeno grupo reunido e Helena no centro das atenções. O que está acontecendo aqui? Perguntou com um tom administrativo. Estávamos admirando os desenhos desta talentosa criança, explicou Lúcia diplomaticamente. Pamplona olhou para Helena, que segurava timidamente seu caderno, e depois para Rafael. Havia algo na expressão do administrador que o médico não conseguiu decifrar completamente. São desenhos interessantes, comentou Pamplona, surpreendendo a todos com um tom menos rígido que o habitual. Helena, incentivada pelo comentário, se aproximou de Pamplona com seu caderno. Quer ver mais? Ofereceu com a espontaneidade típica das crianças. Pamplona hesitou por um momento, mas depois se abaixou para examinar os desenhos. Sua expressão foi mudando gradualmente conforme folheava as páginas, passando de curiosidade profissional para algo mais pessoal. Este aqui é muito bom, disse, apontando para um desenho de uma menina brincando em um balanço. É minha amiga da escola, explicou Helena. Ela adora brincar no balanço, então eu desenhei ela feliz. E este? Pamplona apontou para outro desenho. Este é um vovô que encontrei na praça. Ele estava triste porque a netinha dele mora longe. Então eu desenhei ele sorrindo para ele lembrar que ela gosta dele mesmo longe. Rafael observou a interação com interesse crescente.
Raramente via Pamplona demonstrar interesse pessoal por algo que não fosse relacionado a números e administração. Havia algo na forma como ele olhava os desenhos de Helena que sugeria uma conexão emocional inesperada. Helena é filha da paciente Mariana Santos, que está internada no quarto 307, informou Rafael, aproveitando o momento. Pamplona ergueu os olhos dos desenhos e olhou para Rafael, depois para Rosa, e novamente para Helena. A conexão entre a situação administrativa que discutira mais cedo e a criança talentosa à sua frente estava se formando em sua mente. Entendo, disse apenas, devolvendo o caderno para Helena. Helena estava me mostrando como junta dinheiro vendendo desenhos para ajudar com o tratamento da mãe, acrescentou Rafael, observando a reação de Pamplona. O administrador ficou em silêncio por um momento longo, processando as informações. Havia algo trabalhando em sua expressão que os outros não conseguiam interpretar completamente. Preciso voltar para minha sala, disse finalmente Pamplona. Foi interessante conhecer seu trabalho, Helena. Após sua partida, o grupo ficou em silêncio por alguns instantes. Rosa quebrou o silêncio primeiro. Ele parecia diferente do que eu esperava, comentou. O Sr. Pamplona tem que tomar decisões difíceis todos os dias, explicou Lúcia diplomaticamente. Às vezes isso faz as pessoas parecerem mais duras do que realmente são. Rafael decidiu que era hora de acompanhar Rosa e Helena até o quarto de Mariana. O horário de visitas estava quase terminando, mas ele podia fazer uma exceção para que a família tivesse alguns minutos juntas. Enquanto caminhavam pelos corredores, Helena segurava uma das mãos da avó e uma do médico, saltitando ligeiramente a cada passo. Doutor Rafael, minha mamãe vai gostar de ver meus desenhos novos? Perguntou Helena. Tenho certeza que sim, respondeu Rafael. Sua mãe fica muito orgulhosa de você. Ela sempre fala que eu desenho muito bem, mesmo quando eu era menor e fazia só rabisco, lembrou Helena. Rosa ouviu a conversa com emoção crescente. Apesar de todas as dificuldades, Mariana sempre incentivara o talento artístico de Helena, comprando lápis de cor com o dinheiro que sobrava da feira e elogiando cada desenho que a filha trazia da escola. No quarto 307, Mariana estava acordada, mas visivelmente fraca. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo descuidado, e sua pele tinha uma palidez que preocupava Rafael. Ela sorriu ao ver Helena entrar no quarto, mas o médico notou que até esse esforço simples parecia cansá-la. Minha princesa, exclamou Mariana, estendendo os braços. Helena correu para a cama e se aninhou cuidadosamente ao lado da mãe, tomando cuidado para não mexer nos fios e equipamentos médicos. Ela abriu o caderno de desenhos imediatamente. Mamãe, olha quantos desenhos novos eu fiz, disse Helena, animada. Mariana folheou o caderno com interesse genuíno, comentando cada desenho e fazendo perguntas sobre as pessoas retratadas. Rafael observou a interação, vendo como o rosto de Mariana se iluminava com cada página, esquecendo temporariamente sua condição médica. Helena, estes estão cada vez mais bonitos, elogiou Mariana. Você está praticando bastante, né? Helena assentiu, mas evitou mencionar onde e como havia praticado. Rosa trocou um olhar significativo com Rafael. Ambos perceberam que Helena estava escondendo de Mariana sua atividade na praça, provavelmente para não preocupar a mãe. A criança havia instintivamente entendido que sua mãe já tinha preocupações suficientes e não precisava saber sobre os esforços extras que ela estava fazendo. Mariana, como você está se sentindo hoje? Perguntou Rafael, verificando discretamente os monitores. Um pouco melhor, doutor, respondeu Mariana. A dor no peito diminuiu e eu consegui dormir algumas horas à tarde. Rafael sabia que a melhora era temporária e resultado da medicação. Sem o procedimento cirúrgico, o quadro voltaria a se deteriorar em questão de dias. Ele decidiu não abordar questões médicas na frente de Helena, mas planejava conversar com Mariana em particular mais tarde. Mamãe, quando você vai voltar para casa? Perguntou Helena inocentemente. Mariana hesitou, olhando para Rosa e depois para Rafael em busca de orientação sobre como responder.
Ainda vou ficar aqui mais alguns dias, filha, disse Mariana, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas o doutor Rafael está cuidando muito bem de mim. Eu tenho dinheiro para ajudar, declarou Helena, abrindo sua bolsinha. Olha quanto eu juntei vendendo desenhos. Mariana olhou surpresa para a filha, depois para Rosa, buscando explicação. Rosa sinalizou discretamente que conversariam sobre isso depois, quando Helena não estivesse presente. Helena, filha, você não precisa se preocupar com dinheiro, disse Mariana, acariciando o cabelo da filha. Isso é responsabilidade dos adultos. Mas eu quero ajudar, insistiu Helena. Eu amo você e não quero que você fique doente. Mariana sentiu os olhos se encheram de lágrimas ao perceber o peso que sua pequena filha estava carregando. Ela abraçou Helena com força, tentando transmitir segurança e amor através do contato físico. Eu também te amo muito, princesa, sussurrou Mariana. Mais que tudo no mundo. O momento foi interrompido quando uma enfermeira entrou para administrar a medicação da noite. Rafael aproveitou para sinalizar que o horário de visitas estava terminando, mas permitiu que a família tivesse mais alguns minutos juntas. Helena, preciso conversar com sua mãe sobre umas coisas do tratamento, disse Rafael. Que tal esperar lá fora com Dona Rosa por alguns minutos? Posso deixar meus desenhos aqui para a mamãe? Perguntou Helena. Claro, filha, respondeu Mariana. Vou olhar todos eles antes de dormir. Rosa saiu com Helena, deixando Rafael sozinho com Mariana. O médico fechou a porta e se aproximou da cama, preparando-se para uma conversa difícil. Mariana, preciso ser honesto com você sobre sua situação, começou Rafael. É grave, né, doutor? Perguntou Mariana, que já suspeitava pela quantidade de exames e medicamentos. Sim, seria, confirmou Rafael. Você precisa de uma cirurgia para corrigir a válvula cardíaca e essa cirurgia precisa ser feita logo. Sem ela, sua condição vai continuar se deteriorando. E quanto custa essa cirurgia? Perguntou Mariana diretamente. Rafael explicou sobre os custos, o que o convênio cobria e o que ficaria pendente. Mariana ouviu em silêncio, calculando mentalmente quantos anos de trabalho seriam necessários para juntar aquela quantia. Não temos como pagar, né? Disse Mariana, mais como confirmação do que pergunta. O hospital está dando 48 horas para vocês encontrarem uma solução, explicou Rafael. Se não conseguirem, você será transferida para o hospital público. E lá, quanto tempo eu esperaria por uma cirurgia? Honestamente, pode ser alguns meses, admitiu Rafael. Mariana fechou os olhos e respirou profundamente, tentando processar as informações sem entrar em pânico. Ela pensou em Helena vendendo desenhos na praça, em Rosa trabalhando até a exaustão, em todas as pessoas que amava se sacrificando por sua causa. Doutor, eu preciso melhorar por causa da Helena, disse Mariana, a voz firme apesar das lágrimas. Ela já passou por muito abandono na vida dela. Não posso deixar ela sozinha. Você não vai deixar ela sozinha, assegurou Rafael. Vamos encontrar uma solução. Como? Perguntou Mariana. Rafael não tinha uma resposta pronta. Sabia que casos como esse eram complicados demais para o sistema de saúde brasileiro, que famílias como a de Mariana caíam nas brechas entre o público e o privado, sem recursos para custear tratamentos caros nem acesso rápido a alternativas gratuitas. Deixa eu pensar em algumas possibilidades, disse Rafael. Talvez eu consiga conversar com outros médicos, ver se alguém pode fazer o procedimento por um valor menor, ou se há algum programa social que vocês não conhecem. Doutor, eu sei que o senhor já faz muito pela gente, disse Mariana. Não queria que se complicasse por nossa causa. Mariana, entrei na medicina para ajudar pessoas como você, disse Rafael sinceramente. Helena é uma criança especial, Rosa é uma avó guerreira, e você é uma mãe que merece lutar pela vida. Não vou desistir de vocês. Quando Rafael saiu do quarto, encontrou Helena dormindo no colo de Rosa, em uma cadeira do corredor. A cena tocante mostrava uma avó protegendo uma neta que havia assumido responsabilidades muito acima de sua idade. Rosa ergueu os olhos cansados quando viu o médico se aproximar. E então, doutor? Sussurrou Rosa. Vou fazer algumas ligações amanhã, prometeu Rafael.
Não vai ser fácil, mas não vamos desistir. Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Rosa, hesitando. Claro. Por que o senhor se importa tanto com a gente? A maioria dos médicos só faz o trabalho deles e pronto. Rafael pensou na pergunta por um momento antes de responder. Porque vocês me lembram que a medicina não é só sobre doenças e tratamentos, disse finalmente. É sobre famílias, amor, esperança. Helena me ensinou hoje que uma criança de 5 anos pode ter mais determinação que muitos adultos. Isso me inspira a ser um médico melhor. Rosa sorriu pela primeira vez em dias. Essa menina sempre foi especial, disse, acariciando os cabelos de Helena. Desde que ela nasceu, parecia entender coisas que não deveria entender. Quando o pai foi embora, ela nunca perguntou muito sobre ele. É como se soubesse que tinha que ser forte pela mãe. Crianças são mais resilientes do que imaginamos, concordou Rafael. Mas Helena não deveria ter que ser forte dessa forma. Ela merece ser criança. Doutor, posso confessar uma coisa? Rosa baixou ainda mais a voz. Às vezes eu fico com medo de que não seja suficiente para elas. Trabalho tanto que quase não sobra tempo para dar carinho e atenção que uma criança precisa. Dona Rosa, a senhora está criando uma menina incrível, assegurou Rafael. O amor que Helena demonstra hoje é reflexo do amor que recebeu. A senhora está fazendo um trabalho maravilhoso. Nesse momento, Lúcia se aproximou deles, carregando uma pecola manta. Pensei que Helena poderia estar com frio, disse a enfermeira, cobrindo delicadamente a criança. Obrigada, dona Lúcia, disse Rosa. A senhora é muito gentil. Trabalhei a vida toda com famílias em situações difíceis, explicou Lúcia. Aprendi que às vezes um pequeno gesto de carinho pode fazer toda a diferença. Rafael observou a interação entre as duas mulheres mais velhas, percebendo como elas instintivamente se apoiavam mutuamente. Havia uma sabedoria compartilhada entre Rosa e Lúcia, uma compreensão de que a vida apresenta desafios que exigem solidariedade para serem superados. Dona Lúcia, posso fazer uma pergunta? Disse Rafael. Em sua experiência, que recursos existem para famílias como esta? Lúcia pensou cuidadosamente antes de responder. Existem alguns programas sociais, mas a maioria tem critérios muito específicos ou listas de espera enormes, explicou. Já vi famílias conseguirem ajuda através de campanhas comunitárias, igrejas ou até mesmo redes sociais, mas não é algo garantido. E os outros médicos? Alguns não fariam o procedimento por um valor menor? Alguns sim, especialmente se for um caso que os toque pessoalmente, confirmou Lúcia. Mas ainda assim, mesmo com desconto, seria um valor considerável para esta família. Rosa ouvia a conversa em silêncio, acalentando Helena e processando as informações. Ela sabia que a situação era complexa, mas também sabia que não poderia desistir. Mariana e Helena dependiam dela, e ela encontraria uma forma de lutar por elas. Doutor Rafael, amanhã é sábado, lembrou Rosa. O senhor vai estar aqui? Não tenho plantão, mas posso vir verificar como está Mariana, prometeu Rafael. E vou usar o fim de semana para fazer algumas ligações, ver que opções existem. Eu vou trazer Helena de manhã para visitar a mãe, disse Rosa. Talvez depois a gente possa conversar mais sobre essas opções. Helena se mexeu ligeiramente no colo da avó, murmurando algo ininteligível em seu sono. Rosa a ajeitou melhor, garantindo que ela estivesse confortável. É melhor eu levar ela para casa, disse Rosa. Amanhã ela tem que ir à escola, e eu não quero que perca mais aulas. Claro, concordou Rafael. Vou acompanhá-las até a saída. Enquanto caminhavam pelos corredores em direção ao elevador, Rafael pensava nas possibilidades que poderia explorar no fim de semana. Conhecia alguns colegas que já haviam feito cirurgias por valores reduzidos em casos sociais, mas sabia que mesmo assim seria difícil encontrar uma solução completa para o problema financeiro da família Santos. No elevador, Helena acordou brevemente. Vovó, a mamãe vai ficar sozinha? Perguntou sonolentamente. Não, filha. Tem enfermeiras cuidando dela a noite toda, tranquilizou Rosa. E ela vai sonhar com meus desenhos? Com certeza, sorriu Rosa. Ela adora seus desenhos. Helena voltou a adormecer, satisfeita com a resposta.
Rafael observou a cena, pensando em como uma criança tão pequena encontrava formas de expressar amor e preocupação através de sua arte. Os desenhos de Helena eram mais que apenas imagens no papel. Eram mensagens de amor, esperança e conexão emocional. Na saída do hospital, Rafael se despediu de Rosa e Helena, prometendo manter contato durante o fim de semana. Enquanto assistia as duas se afastarem, Rosa carregando Helena adormecida nos braços, ele refletiu sobre como algumas situações na medicina transcendiam protocolos e procedimentos, exigindo uma abordagem mais humana e criativa. Em casa, naquela noite, Rafael não conseguiu parar de pensar na família Santos. Ele repassava mentalmente uma lista de contatos médicos, organizações sociais e possíveis recursos que poderiam ajudar. Sabia que segunda-feira chegaria rápido e com ela o ultimato de Pamplona. Enquanto isso, no hospital, Mariana permanecia acordada, folheando o caderno de desenhos de Helena. Cada página revelava o talento e a sensibilidade de sua filha, mas também a determinação de uma criança que assumira uma responsabilidade muito além de sua compreensão. Mariana se prometeu que, independentemente do que acontecesse com sua saúde, faria tudo para proteger a infância de Helena e garantir que ela pudesse ser apenas uma criança. Rosa chegou em casa após meia-noite, carregando Helena ainda adormecida. O pequeno apartamento de 2 quartos ficava em um conjunto habitacional na periferia de Campinas, mas Rosa sempre mantinha tudo limpo e organizado. Ela colocou Helena na cama da menina, trocou suas roupas cuidadosamente para não acordá-la e depois se sentou na cozinha para tomar um chá e pensar sobre os acontecimentos do dia. A mesa da cozinha ainda tinha alguns desenhos de Helena espalhados, rascunhos que ela fazia em casa antes de levar para vender na praça. Rosa os examinou à luz da lâmpada fluorescente, vendo pela primeira vez com os olhos de quem entendia o valor artístico do trabalho da neta. Os desenhos realmente eram especiais. Mostravam um talento que merecia ser cultivado adequadamente. Rosa abriu um caderno velho onde anotava as despesas domésticas e começou a calcular números. Mesmo se conseguisse trabalhos extras nos fins de semana, mesmo se vendesse os poucos objetos de valor que possuía, mesmo se economizasse em todos os gastos possíveis, ainda ficaria muito longe de conseguir o dinheiro necessário para a cirurgia de Mariana. A frustração tomou conta dela enquanto riscava números no papel, tentando encontrar uma combinação mágica que tornasse possível o impossível. Rosa havia passado a vida inteira resolvendo problemas com criatividade e trabalho duro, mas essa situação parecia maior que sua capacidade de solução. Ela pensou no ex-genro que abandonara Mariana quando soube da gravidez. Bruno era um rapaz de família bem-sucedida em São Paulo, mas quando Mariana engravidou aos 18 anos, ele simplesmente desapareceu, deixando apenas um recado dizendo que não estava pronto para ser pai. Mariana nunca mais tentou contactá-lo, criando Helena sozinha com o apoio de Rosa. Rosa sempre se perguntou se Bruno sabia que tipo de criança especial era Helena. Se ele soubesse do talento, da personalidade carinhosa, da determinação impressionante da filha, talvez se arrependesse de ter fugido de suas responsabilidades. Mas Rosa também sabia que Helena estava melhor sem um pai que não a queria, e que Mariana havia se tornado uma mãe incrível justamente por precisar ser forte sozinha. Na manhã de sábado, Rosa acordou cedo como sempre e preparou o café da manhã para Helena. A menina apareceu na cozinha ainda sonolenta, mas imediatamente perguntou sobre a mãe. "Vovó, podemos visitar mamãe hoje?" perguntou Helena. "Claro, filha", respondeu Rosa. "Mas primeiro você vai tomar café direito e depois vamos conversar sobre uma coisa importante." Helena se sentou à mesa e começou a comer o pão com manteiga que Rosa havia preparado. Ela notou os desenhos espalhados pela mesa e os caderninhos de contas da avó. "Vovó, você estava olhando meus desenhos?" perguntou. "Tava sim", confirmou Rosa. "Helena, preciso conversar com você sobre vender desenhos na praça." Helena parou de mastigar e olhou para Rosa com apreensão. "Eu fiz alguma coisa errada?" perguntou. "Não, filha, você não fez nada errado", assegurou Rosa sentando ao lado da neta. "Na verdade, a vovó ficou muito orgulhosa de você querer ajudar.
Mas criança não deve se preocupar com problemas de adulto. Mas vovó, eu quero que mamãe fique boa, disse Helena, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu também quero, filha, mais que tudo. Rosa abraçou a neta. Mas sua responsabilidade é ser criança, ir à escola, brincar, desenhar porque gosta, não porque precisa de dinheiro. Posso continuar desenhando? Perguntou Helena. Claro que pode. Você tem um talento muito especial, sorriu Rosa, mas não precisa mais vender na praça, tá bem? Os adultos vão encontrar uma forma de ajudar mamãe. Helena assentiu, mas Rosa pôde ver que a preocupação não havia desaparecido completamente dos olhos da neta. A criança havia assumido mentalmente a responsabilidade de salvar a mãe, e seria difícil convencê-la a abandonar essa missão. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No hospital, Rafael chegou por volta das 10 da manhã, mesmo não tendo plantão. Ele queria verificar o estado de Mariana e também usar o tempo para fazer algumas ligações de sua sala. Encontrou Lúcia no posto de enfermagem, organizando medicamentos para o turno do dia. Bom dia, Lúcia, cumprimentou Rafael. Como passou a noite a Mariana? Dormiu bem, mas os sinais vitais mostram que ela está mais fraca, relatou Lúcia. A pressão arterial está mais baixa que ontem, e ela relatou mais dor no peito durante a madrugada. Rafael suspirou, sabendo que isso confirmava sua previsão sobre a urgência do procedimento cirúrgico. Sem a intervenção, Mariana só teria alguns dias antes que seu estado se tornasse crítico. Vou examiná-la, disse Rafael. A família deve chegar logo para a visita. No quarto 307, Mariana estava acordada, folheando novamente o caderno de desenhos de Helena. Ela sorriu ao ver Rafael entrar, mas o médico notou que até esse movimento simples parecia requerer esforço. Bom dia, Mariana, disse Rafael, aproximando-se da cama. Como se sente hoje? Um pouco mais cansada, admitiu Mariana, e a dor voltou durante a noite. Rafael examinou Mariana cuidadosamente, verificando a pressão arterial, os batimentos cardíacos e a respiração. Os sinais confirmavam o que Lúcia havia relatado. O quadro estava se deteriorando gradualmente. Mariana, vou ser direto, disse Rafael, após concluir o exame. Sua condição está piorando. Precisamos acelerar a busca por uma solução para a cirurgia. Doutor, eu tenho uma pergunta, disse Mariana. Se eu for transferida para o hospital público, quais são as chances reais de conseguir a cirurgia a tempo? Rafael hesitou antes de responder. Ele sabia que a honestidade era importante, mas também não queria tirar toda a esperança de Mariana. Honestamente, as chances não são boas, admitiu. O hospital público tem uma lista de espera longa para cirurgias cardíacas e, mesmo em casos urgentes, pode demorar semanas ou meses. E sem a cirurgia? Sem a cirurgia, seu estado vai continuar piorando, disse Rafael delicadamente. Eventualmente pode se tornar fatal. Mariana fechou os olhos e respirou fundo, processando a informação. Ela pensou em Helena, em Rosa, em todos os planos que tinha para o futuro de sua filha. Doutor, preciso perguntar mais uma coisa, disse Mariana. Se acontecer o pior comigo, o que vai acontecer com Helena? Não vamos pensar nessa possibilidade, disse Rafael firmemente. Vamos encontrar uma forma de fazer essa cirurgia. Mas e se não encontrarmos? Insistiu Mariana. Rosa está com 64 anos, trabalha demais. Como ela vai criar Helena sozinha se eu não estiver aqui? Rafael sabia que essa era a preocupação mais profunda de Mariana. Como mãe solteira, ela carregava não apenas a responsabilidade de criar Helena, mas também o medo de deixar a filha sozinha no mundo. Mariana, vou fazer algumas ligações hoje, prometeu Rafael. Conheço médicos que já fizeram cirurgias por valores reduzidos. Conheço organizações que ajudam em casos especiais. Não vou desistir de você. Doutor, por que o senhor se importa tanto conosco? Perguntou Mariana. Rafael pensou na pergunta, a mesma que Rosa havia feito na noite anterior. Porque vocês são o tipo de família que me lembra por que escolhi a medicina, disse sinceramente. Helena,
Rosa e você demonstram uma força e um amor que me inspiram. Não posso simplesmente assistir vocês passarem por isso sem tentar ajudar. Nesse momento bateram na porta do quarto. Era Rosa chegando com Helena, que correu imediatamente para os braços da mãe. "Mamãe", exclamou Helena, "trouxe desenhos novos para você." "Que bom, princesa", sorriu Mariana, abraçando a filha. "Mal posso esperar para ver." Rafael observou o reencontro entre mãe e filha, notando como a presença de Helena imediatamente energizava Mariana. O amor entre elas era palpável e servia como motivação extra para encontrar uma solução. "Rosa, podemos conversar em particular depois?" perguntou Rafael. "Claro, doutor", concordou Rosa. Helena se acomodou ao lado da mãe na cama e abriu seu caderno de desenhos. Ela havia feito 3 desenhos novos na noite anterior, um da família reunida em casa, outro de Mariana sorrindo, e um terceiro que chamou a atenção de todos os presentes. "Este aqui é especial", disse Helena, mostrando o terceiro desenho. O desenho retratava um homem de jaleco branco com um estetoscópio, claramente representando um médico. Mas o que impressionou Rafael foi a expressão capturada no desenho. Os olhos mostravam gentileza e determinação, e havia algo na postura que transmitia proteção e cuidado. "Helena, este desenho é de quem?" perguntou Mariana. "É do Dr. Rafael", respondeu Helena naturalmente. "Desenhei ele porque ele cuida da mamãe e é bonzinho com a gente." Rafael ficou emocionado ao ver como Helena havia o retratado. O desenho não apenas capturava sua aparência física, mas parecia representar a forma como a criança o via, como um protetor, alguém em quem ela confiava para cuidar de sua mãe. "Helena, esse desenho está incrível", elogiou Rafael. "Você capturou detalhes que nem eu mesmo percebo em mim." "É porque eu observo", explicou Helena. "Quando gosto de alguém, eu presto atenção em como eles são." Rosa observou a interação, pensando em como sua neta havia desenvolvido uma capacidade especial de leitura emocional das pessoas. Helena conseguia ver além das aparências e capturar essências em seus desenhos. Um talento que ia muito além da técnica artística. Após a visita, Rafael acompanhou Rosa ao corredor para a conversa prometida. Eles encontraram um canto mais reservado, onde podiam falar sem serem interrompidos. "Rosa, fiz algumas ligações esta manhã", começou Rafael. "Encontrei 2 médicos que poderiam fazer a cirurgia por um valor reduzido, cerca de metade do preço original." "Mesmo assim, seria muito dinheiro pra gente", suspirou Rosa. "Eu sei, mas é um começo", disse Rafael. "Também contactei uma organização social que, às vezes, ajuda com casos médicos urgentes. Eles vão analisar a situação da família na segunda-feira." "E o senhor acha que eles podem ajudar?" perguntou Rosa com esperança. "É difícil dizer", admitiu Rafael. "Eles recebem muitas solicitações e têm recursos limitados. Mas vale a pena tentar." Rosa assentiu, agarrando-se a qualquer possibilidade de esperança. "Doutor, posso confessar uma coisa?" disse Rosa. "Às vezes eu fico com raiva do pai da Helena por ter abandonado elas. Se ele estivesse aqui, talvez a gente conseguisse reunir o dinheiro." "Rosa, entendo sua raiva, mas olha só como Mariana e Helena se tornaram pessoas incríveis mesmo sem ele", disse Rafael. "Às vezes as famílias mais fortes são aquelas que aprenderam a se apoiar mutuamente." "É verdade", concordou Rosa. "Mas não deixa de ser injusto que uma criança como Helena tenha que se preocupar com essas coisas." "Concordo completamente", disse Rafael. "Aliás, preciso falar sobre isso. Helena me contou que conversaram sobre parar de vender desenhos na praça." "Sim, tentei explicar que não é responsabilidade dela", confirmou Rosa. "Mas acho que ela ainda não aceitou completamente." "É natural", disse Rafael. "Helena é uma criança muito madura para a idade, e quando crianças assim assumem uma responsabilidade, é difícil fazê-las abandonar." Nesse momento, Helena apareceu no corredor procurando por eles. "Vovó, mamãe quer falar com você", informou Helena. Rosa voltou ao quarto, deixando Rafael sozinho com Helena por alguns minutos. A criança se aproximou do médico com uma expressão séria. "Doutor Rafael, posso fazer uma pergunta?", disse Helena. "Claro, pode perguntar qualquer coisa", respondeu Rafael.
Vovó disse que eu não preciso mais vender desenho na praça, disse Helena. Mas se eu continuar vendendo escondido, isso vai ajudar, mamãe? Rafael se ajoelhou para ficar na altura de Helena, percebendo que precisava escolher as palavras cuidadosamente. Helena, seu dinheiro é importante, mas não é suficiente para resolver o problema da mamãe, explicou delicadamente. O que ela mais precisa é que você seja feliz e segura. Mas eu quero ajudar, insistiu Helena. E você já está ajudando, disse Rafael. Seus desenhos fazem mamãe sorrir, seu amor dá força para ela lutar. Sua alegria faz ela querer melhorar. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Helena pensou nas palavras de Rafael por alguns momentos. Doutor, posso dar meus desenhos para outras pessoas do hospital? Perguntou. Não para vender, só para dar alegria? Rafael sorriu, percebendo como Helena havia encontrado uma forma de canalizar seu desejo de ajudar de maneira apropriada para sua idade. Acho que seria uma ideia maravilhosa, disse Rafael. Muitas pessoas no hospital precisam de alegria. Então posso continuar desenhando, exclamou Helena, animada. Vou fazer desenhos para todo mundo ficar feliz. Rafael observou Helena correr de volta ao quarto da mãe, sentindo que talvez ela tivesse encontrado uma forma saudável de lidar com sua necessidade de contribuir. Em vez de carregar o peso financeiro, ela poderia usar seu talento para espalhar alegria, algo igualmente valioso, mas apropriado para uma criança. Durante o resto da manhã, Rafael fez mais ligações de sua sala. Contactou colegas de outros hospitais, organizações beneficentes e até mesmo jornalistas conhecidos que às vezes ajudavam a divulgar casos urgentes. Cada conversa oferecia uma pequena esperança, mas nenhuma garantia real de solução. Por volta do meio-dia, Rafael decidiu ir até a administração para tentar uma nova conversa com Pamplona. Sabia que seria difícil convencer o administrador a estender o prazo ou encontrar alternativas, mas sentia que precisava tentar todos os recursos possíveis. Encontrou Pamplona em sua sala, como sempre cercado de planilhas e relatórios. O administrador ergueu os olhos quando Rafael bateu na porta. Dr. Rafael, não esperava vê-lo aqui no fim de semana, disse Pamplona. Vim verificar alguns pacientes e fazer algumas ligações sobre a família Santos, explicou Rafael. E conseguiu alguma alternativa? Perguntou Pamplona. Rafael explicou sobre os médicos que poderiam fazer a cirurgia por valor reduzido e a organização social que analisaria o caso na segunda-feira. Pamplona ouviu em silêncio, fazendo algumas anotações. São possibilidades, mas ainda não são soluções concretas, observou Pamplona. Doutor Rafael, entendo sua preocupação com esta família, mas preciso ser realista sobre a situação do hospital. Sérgio, você viu os desenhos da Helena ontem, disse Rafael. Aquela criança tem um talento excepcional. Esta família merece uma chance. Pamplona ficou em silêncio por um momento e Rafael viu algo mudando em sua expressão. Havia uma luta interna acontecendo, como se o administrador estivesse pesando diferentes considerações. Doutor Rafael, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Disse Pamplona finalmente. Claro. Você já se apaixonou por um caso a ponto de comprometer seu julgamento profissional? Perguntou Pamplona. Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Não acredito que meu julgamento esteja comprometido, disse. Acredito que estou lembrando por que me tornei médico em primeiro lugar. E por que você se tornou médico? Perguntou Pamplona. Para ajudar pessoas, respondeu Rafael simplesmente. Para fazer diferença na vida de famílias como a dos Santos. Pamplona se recostou na cadeira, removendo os óculos e massageando as têmporas. Rafael percebeu que havia algo profundamente pessoal motivando as perguntas do administrador. Doutor Rafael, posso contar algo que não conto para muitas pessoas? Disse Pamplona. Claro. Eu tive uma filha da idade da Helena, começou Pamplona, a voz ligeiramente embargada. Ela foi diagnosticada com leucemia aos 5 anos de idade. Rafael ficou em silêncio, percebendo que Pamplona estava compartilhando algo muito íntimo e doloroso. Lutamos por 2 anos, continuou Pamplona. Fizemos todos os tratamentos possíveis. Gastamos todas as economias que tínhamos. Vendemos a casa, o carro, tudo. Minha esposa e eu faríamos qualquer coisa para salvá-la.
E o que aconteceu? Perguntou Rafael delicadamente. Ela não resistiu, disse Pamplona, a voz quase um sussurro. Perdemos nossa filha e nossa estabilidade financeira ao mesmo tempo. Aprendi da pior forma possível como o sistema de saúde pode ser cruel com famílias que não têm recursos. Rafael começou a entender por que Pamplona havia reagido de forma tão particular aos desenhos de Helena e por que suas perguntas sobre a família eram tão específicas. É por isso que você se tornou administrador hospitalar? Perguntou Rafael. Em parte, sim, confirmou Pamplona. Quando assumi aqui, este hospital estava quase falindo. Muitas famílias estavam sendo prejudicadas porque a instituição não conseguia se manter funcionando. Implementei regras rígidas porque aprendi que, às vezes, ser firme com alguns casos permite ajudar muitos outros. Mas no caso da família Santos? Perguntou Rafael. Pamplona ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela de sua sala. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais humana. Helena me lembra minha filha, admitiu. Não apenas a idade, mas a forma como ela enfrenta uma situação difícil com coragem. Quando vi seus desenhos ontem, senti algo que não sentia há anos. E o que você sentiu? Perguntou Rafael. Esperança, disse Pamplona simplesmente. Helena tem talento, tem uma família que a ama, tem toda uma vida pela frente. E sua mãe pode ser salva se encontrarmos uma forma. Rafael percebeu que essa conversa era um momento decisivo, não apenas para a família Santos, mas também para Pamplona, que estava reconectando-se com as motivações pessoais que o levaram a trabalhar na área de saúde. Sérgio, que tal trabalharmos juntos para encontrar uma solução? Sugeriu Rafael. Como? Perguntou Pamplona. Você conhece o sistema administrativo melhor que qualquer um, disse Rafael. Talvez haja recursos, programas ou parcerias que eu não conheça, e eu posso continuar contactando médicos e organizações. Pamplona assentiu lentamente. Posso estender o prazo por mais uma semana, ofereceu, e vou revisar nossos programas sociais internos, ver se há algo que se aplique ao caso deles. Obrigado, Sérgio, disse Rafael sinceramente. Não me agradeça ainda, disse Pamplona. Uma semana não é muito tempo e ainda precisamos encontrar uma solução real. Mas é mais tempo do que tínhamos antes, disse Rafael. E com os dois trabalhando nisso, as chances melhoram. Quando Rafael voltou ao andar onde estava Mariana, encontrou uma pequena comoção no corredor. Helena havia começado a desenhar retratos de outros pacientes e funcionários, e uma pequena multidão se formara para assistir e receber desenhos. Lúcia estava coordenando a atividade, garantindo que Helena não se cansasse e que os outros pacientes não se aglomerassem demais. A criança estava claramente feliz por poder usar seu talento para alegrar outras pessoas, sem a pressão de ganhar dinheiro. Doutor Rafael, exclamou Helena ao vê-lo. Olha quantas pessoas gostaram dos meus desenhos. Rafael observou a cena com emoção. Helena havia encontrado uma forma de contribuir, que era apropriada para sua idade e benéfica para todos ao redor. Os pacientes sorriam ao receber seus retratos, funcionários tiravam fotos com os desenhos e a própria Helena irradiava alegria. Helena, você está fazendo muitas pessoas felizes, disse Rafael. É muito mais legal que vender na praça, admitiu Helena. Aqui eu posso conversar com as pessoas e saber se elas gostaram do desenho. Rosa observava a atividade com orgulho e alívio. Ver a neta canalizando sua energia de forma positiva tranquilizou suas preocupações sobre o impacto psicológico que a situação familiar poderia estar causando. Doutor, conversei com Mariana sobre transferir ela para outro quarto, disse Rosa. Ela quer ficar perto da ala infantil para poder ouvir Helena brincando. Acho que podemos arranjar isso, disse Rafael. Na verdade, tenho boas notícias sobre o prazo. Consegui uma extensão de 1 semana. Rosa arregalou os olhos de surpresa e esperança. 1 semana a mais? Repetiu. Sim, e o próprio administrador vai ajudar a procurar alternativas, explicou Rafael. Meu Deus, doutor, obrigada, disse Rosa emocionada. 1 semana pode fazer toda a diferença.
Helena, ouvindo a conversa, se aproximou deles. Uma semana para quê, vovó? Se perguntou. Para encontrar uma forma de ajudar mamãe a melhorar, explicou Rosa cuidadosamente. E eu posso ajudar? Perguntou Helena. Você já está ajudando, disse Rafael. Continue fazendo o que está fazendo, sendo uma menina alegre, inteligente e talentosa. Helena sorriu e voltou para seus desenhos, satisfeita em saber que estava contribuindo de forma positiva. Durante o resto do fim de semana, Rafael continuou suas ligações e pesquisas. Descobriu algumas organizações internacionais que às vezes ajudavam com casos médicos especiais no Brasil, e um programa universitário onde estudantes de medicina faziam trabalhos sociais supervisionados por professores especialistas. Na segunda-feira de manhã, Rafael chegou ao hospital com uma lista de possibilidades que havia compilado durante o fim de semana. Planejava começar contactando cada uma delas sistematicamente, mas antes queria verificar o estado de Mariana e conversar com Pamplona sobre o que ele havia descoberto. Encontrou Lúcia no posto de enfermagem, preparando os medicamentos da manhã. Bom dia, Lúcia, cumprimentou Rafael. Como passou o fim de semana a Mariana? O quadro se manteve estável, relatou Lúcia. Ela teve uma noite melhor que sexta, mas ainda apresenta episódios de dor e fraqueza. E Helena? Ela voltou aqui no fim de semana. Veio no domingo à tarde e fez mais desenhos, sorriu Lúcia. Acho que ela desenhou metade dos funcionários e pacientes deste andar. Virou uma pequena celebridade por aqui. Rafael sorriu, pensando em como Helena havia encontrado uma forma saudável de lidar com a situação. Em vez de carregar ansiedade sobre dinheiro e responsabilidades adultas, ela estava usando seu talento para espalhar alegria, o que era muito mais apropriado para uma criança de 5 anos. No quarto de Mariana, Rafael encontrou a paciente acordada e mais animada que nos dias anteriores. Ela havia passado o fim de semana ouvindo histórias sobre os desenhos de Helena e se sentindo orgulhosa do talento e da personalidade da filha. Bom dia, Mariana, cumprimentou Rafael. Como se sente hoje? Um pouco melhor, respondeu Mariana. Acho que saber que Helena está feliz me dá mais energia para lutar. Rafael examinou Mariana e confirmou que o quadro estava estável, mas sabia que sem a cirurgia, essa estabilidade era temporária. Ele decidiu não mencionar isso por enquanto, focando nas possibilidades positivas que havia encontrado durante o fim de semana. Mariana, passei o fim de semana pesquisando alternativas para seu tratamento, disse Rafael. Encontrei algumas possibilidades que vamos explorar esta semana. Que tipo de possibilidades? Perguntou Mariana. Rafael explicou sobre os médicos dispostos a fazer a cirurgia por valor reduzido, as organizações sociais que poderiam ajudar com financiamento e os programas universitários que às vezes assumiam casos especiais como projetos educacionais. Doutor, isso significa que há esperança real? Perguntou Mariana. Significa que não vamos desistir, disse Rafael firmemente. Você tem uma filha incrível que precisa de sua mãe e vamos fazer tudo possível para manter vocês juntas. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de esperança em vez de desespero. Doutor, como posso agradecer tudo que o senhor está fazendo por nós? Perguntou. Continue lutando, disse Rafael. Continue sendo a mãe maravilhosa que você é. É tudo o que precisa fazer. Após a visita a Mariana, Rafael se dirigiu à sala de Pamplona para saber sobre as pesquisas que o administrador havia feito durante o fim de semana. Encontrou Pamplona em sua mesa, mas desta vez, ao lado das habituais planilhas financeiras, havia papéis de organizações sociais e programas governamentais. Bom dia, Sérgio, cumprimentou Rafael. Vejo que você também fez sua lição de casa. Passei o fim de semana revisando nossos contratos e parcerias, explicou Pamplona. Encontrei algumas coisas interessantes. Pamplona mostrou os documentos para Rafael, explicando sobre um convênio que o hospital tinha com uma universidade federal para casos de ensino médico e sobre um fundo emergencial interno que havia sido criado anos atrás, mas raramente utilizado. Este fundo pode cobrir até 50% dos custos, em casos excepcionais, explicou Pamplona.
e o convênio universitário permite que professores especialistas façam cirurgias didáticas aqui com custos reduzidos. Isso é ótimo, exclamou Rafael. Combinando com os médicos que encontrei dispostos a trabalhar por valores menores, pode ser que consigamos uma solução viável. Há alguns procedimentos burocráticos, advertiu Pamplona. Precisa de aprovação do comitê médico para o fundo emergencial e a universidade precisa aceitar o caso como adequado para fins didáticos. Quanto tempo esses procedimentos demoram? Perguntou Rafael. Se conseguirmos acelerar, talvez 3 ou 4 dias, calculou Pamplona. Rafael fez contas mentalmente. Com a extensão de 1 semana que Pamplona havia concedido, ainda haveria tempo suficiente para completar os procedimentos burocráticos e agendar a cirurgia. Sérgio, vou começar a contactar os médicos da universidade hoje mesmo, disse Rafael. Você pode iniciar o processo do fundo emergencial? Posso, mas precisarei de documentação completa da situação financeira da família, disse Pamplona, e uma avaliação detalhada do caso médico. Posso providenciar tudo isso, prometeu Rafael. Durante o resto da manhã, Rafael trabalhou intensivamente documentando o caso de Mariana. Ele preparou relatórios médicos detalhados, compilou informações sobre a situação financeira da família Santos e organizou todos os dados necessários para as solicitações oficiais. Por volta do meio-dia, Rosa chegou com Helena para a visita diária. A menina correu imediatamente para o andar onde ficava sua mãe, mas parou no posto de enfermagem para cumprimentar Lúcia e mostrar um novo desenho que havia feito em casa. Dona Lúcia, exclamou Helena, fiz um desenho da senhora cuidando dos doentes. Lúcia examinou o desenho e ficou emocionada ao ver como Helena havia retratado seu trabalho. O desenho mostrava uma enfermeira carinhosa, cuidando de pacientes em suas camas, transmitindo exatamente a dedicação e o carinho que Lúcia colocava em seu trabalho diário. Helena, este desenho é lindo, disse Lúcia. Posso ficar com ele? Claro, respondeu Helena, feliz por ver que seu trabalho era apreciado. Fiz ele para a senhora porque você é muito boa para todo mundo. Rafael observou a interação, pensando em como Helena havia desenvolvido uma capacidade especial de capturar a essência das pessoas em seus desenhos. Não era apenas talento artístico técnico, mas uma sensibilidade emocional que permitia à criança ver e expressar as qualidades fundamentais das pessoas ao seu redor. Helena, posso ver seus outros desenhos novos? Perguntou Rafael. Helena abriu seu caderno e mostrou 3 desenhos que havia feito em casa. Um da vovó Rosa trabalhando, outro de sua mãe sorrindo na cama do hospital e um terceiro que chamou a atenção de Rafael. O terceiro desenho mostrava um grupo de pessoas em jaleco branco reunidas ao redor de uma mesa, aparentemente discutindo algo importante. Havia detalhes que sugeriam que era uma reunião médica, e no centro da mesa havia um pequeno coração desenhado. Helena, este desenho aqui é sobre o quê? Perguntou Rafael. São os doutores fazendo reunião para ajudar mamãe, explicou Helena naturalmente. Eu sonhei que todos os doutores se juntavam para fazer mamãe ficar boa. Rafael ficou impressionado com a intuição de Helena. Sem saber especificamente sobre as reuniões e discussões que estavam acontecendo nos bastidores, a criança havia capturado em seu desenho exatamente o que estava acontecendo. Uma equipe se mobilizando para encontrar uma solução para sua mãe. Helena, você tem sonhos sobre sua mãe ficando boa? Perguntou Rosa. Tenho sim, confirmou Helena. Sonho que ela volta para casa e a gente vai fazer piquenique no parque como antes dela ficar doente. Rosa sentiu o coração apertar ao perceber como Helena guardava memórias felizes e as usava como motivação para manter esperança. A criança havia encontrado formas saudáveis de processar a situação difícil, transformando ansiedade em criatividade e medo em esperança. Durante a visita a Mariana, Helena mostrou todos os seus desenhos novos e contou sobre as pessoas do hospital que havia conhecido nos últimos dias. Mariana ouvia com atenção, percebendo como a filha havia se adaptado ao ambiente hospitalar de forma positiva. Princesa, você está fazendo muitos amigos aqui, observou Mariana. Todo mundo é muito bonzinho, confirmou Helena, e eles gostam dos meus desenhos.
Até o Sr. Pamplona pediu um desenho dele. Rafael e Rosa trocaram olhares surpresos. Nenhum deles sabia que Pamplona havia interagido diretamente com Helena novamente. Quando o Sr. Pamplona pediu um desenho? Perguntou Rosa. Ontem, quando eu estava desenhando no corredor, explicou Helena. Ele passou e parou para ver. Aí ele perguntou se eu podia fazer um desenho dele também. E você fez? Perguntou Mariana, curiosa. Fiz sim, disse Helena, procurando nas páginas do caderno. Tá aqui. Ela mostrou um desenho de Pamplona que era notavelmente diferente dos outros. Enquanto seus desenhos habituais capturavam alegria e caloridade humana, este retratava um homem sério, mas com olhos que transmitiam uma tristeza profunda. Era como se Helena tivesse visto além da persona administrativa de Pamplona e capturado algo mais vulnerável. Rafael examinou o desenho, pensando na conversa que havia tido com Pamplona sobre a perda de sua filha. Helena havia intuitivamente captado essa dor em seu retrato, mesmo sem saber especificamente sobre a história pessoal do administrador. Helena, o Sr. Pamplona disse alguma coisa quando você deu o desenho para ele? Perguntou Rafael. Ele ficou olhando muito tempo, lembrou Helena. Aí ele disse que eu desenho como se conhecesse as pessoas por dentro. Achei estranho, mas ele estava sorrindo quando falou. Rosa ouviu a história pensando em como sua neta havia desenvolvido uma capacidade especial de conectar-se emocionalmente com as pessoas. Era um talento que ia além da arte, mostrando uma maturidade emocional impressionante para uma criança de 5 anos. No final da tarde, Rafael recebeu a primeira resposta positiva de suas ligações matinais. Um professor de cirurgia cardíaca da Universidade Estadual havia se interessado pelo caso de Mariana e concordado em avaliar a possibilidade de realizar o procedimento como parte de um projeto didático. Dr. Fernando Almeida, o professor universitário, agendou uma visita para o dia seguinte para examinar Mariana e avaliar a complexidade do caso. Se considerasse adequado para fins educacionais, a cirurgia poderia ser realizada com custos drasticamente reduzidos. Rafael compartilhou a notícia com Pamplona, que demonstrou otimismo cauteloso. É uma possibilidade concreta, disse Pamplona. Se o Dr. Almeida aceitar o caso e conseguirmos a aprovação do fundo emergencial, podemos ter uma solução real. Quando saberemos sobre o fundo emergencial? Perguntou Rafael. A reunião do comitê é amanhã de manhã, informou Pamplona. Vou apresentar o caso pessoalmente. Rafael saiu da reunião sentindo que finalmente havia progresso real. Pela primeira vez desde que conhecera a família Santos, via possibilidades concretas de solução em vez de apenas esperanças vagas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na terça-feira de manhã, Dr. Fernando Almeida chegou ao hospital para avaliar o caso de Mariana. Ele era um homem de cerca de 55 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura e uma presença que transmitia tanto competência médica quanto calor humano. Rafael o recebeu na entrada e o acompanhou até o quarto de Mariana. Dr. Almeida, obrigado por vir avaliar este caso, disse Rafael enquanto caminhavam. Pelo telefone pareceu um caso interessante do ponto de vista didático, respondeu Dr. Almeida. Meus estudantes se beneficiam muito de casos reais, onde podem acompanhar todo o processo, desde a avaliação até a recuperação. No corredor próximo ao quarto de Mariana, eles encontraram Helena sentada no chão desenhando, enquanto Rosa conversava com Lúcia. A criança ergueu os olhos quando viu os dois médicos se aproximando. Doutor Rafael, exclamou Helena. Trouxe um amigo? Helena, este é o Dr. Fernando, apresentou Rafael. Ele veio ajudar a cuidar da sua mamãe. Helena estudou o Dr. Almeida por alguns momentos com o olhar observador que desenvolvia antes de fazer seus desenhos. O senhor também é médico do coração? Perguntou Helena. Sou sim, confirmou o Dr. Almeida, impressionado com a percepção da criança. Como você sabia? Porque o Dr. Rafael tem cara de médico de criança,
Mas o senhor tem cara de médico que conserta coisas importantes, explicou Helena naturalmente. Dr. Almeida sorriu, divertindo-se com a análise da menina. E você deve ser a artista famosa que todo mundo aqui fala, disse Dr. Almeida. Posso ver alguns dos seus desenhos? Helena ficou animada com o interesse e imediatamente abriu seu caderno. Doutor, Almeida examinou os desenhos com atenção genuína, fazendo comentários que mostravam que realmente apreciava o talento da criança. Estes desenhos são excepcionais, comentou o Dr. Almeida para Rafael. Esta criança tem um talento muito raro. Helena, que tal mostrar seus desenhos para o Dr. Fernando depois que ele examinar sua mãe? Sugeriu Rafael. Posso fazer um desenho dele também? Perguntou Helena. Se ele quiser, respondeu Rafael, olhando para Dr. Almeida. Seria uma honra, disse Dr. Almeida. No quarto de Mariana, Dr. Almeida conduziu um exame médico completo e detalhado. Ele revisou todos os exames anteriores, discutiu o histórico médico de Mariana e avaliou cuidadosamente sua condição atual. Mariana respondeu às perguntas com honestidade, esperançosa, mas tentando não criar expectativas excessivas. Mariana, vou ser direto sobre sua condição, disse Dr. Almeida após concluir o exame. Você precisa de uma cirurgia para reparo da válvula mitral. É um procedimento complexo, mas com alto índice de sucesso quando realizado adequadamente. E o senhor poderia fazer essa cirurgia? Perguntou Mariana. Do ponto de vista técnico, sim, confirmou o Dr. Almeida. Seu caso seria muito adequado para um projeto didático que desenvolvo com meus estudantes residentes. É exatamente o tipo de cirurgia que eles precisam acompanhar para completar sua formação. Rafael sentiu uma onda de esperança ao ouvir a confirmação de Dr. Almeida. Que tipo de custos estariam envolvidos? Perguntou Rafael. Como seria um projeto educacional supervisionado, os custos seriam apenas os materiais e uso de centro cirúrgico, explicou o Dr. Almeida. Estimaria cerca de R$ 2.500 no total. Mariana arregalou os olhos ao ouvir o valor, que era drasticamente menor do que os orçamentos anteriores. R$ 2.500? Repetiu incrédula. Isso mesmo, confirmou o Dr. Almeida. O objetivo do programa não é lucro, mas educação médica. Os estudantes ganham experiência valiosa e pacientes recebem cuidados de alta qualidade por custos reduzidos. Rosa, que havia entrado no quarto durante a conversa, sentiu as pernas fraquejarem ao ouvir que, finalmente, havia uma solução concreta e viável. Doutor, isso significa que podemos fazer a cirurgia? Perguntou Rosa. Ainda preciso confirmar algumas coisas com meu departamento, disse Dr. Almeida. Mas sim, acredito que podemos ajudar. Helena, que havia seguido a avó para dentro do quarto, ouviu parte da conversa sem entender completamente os detalhes médicos, mas percebendo que os adultos estavam mais animados. Mamãe, você vai ficar boa? Perguntou Helena. Acho que sim, princesa, disse Mariana, abraçando a filha com lágrimas nos olhos. Acho que mamãe vai ficar boa. Dr. Almeida observou a interação entre mãe e filha, comovido pela situação familiar. Como professor universitário, ele havia visto muitos casos ao longo dos anos, mas havia algo especial na determinação e no amor desta família que o tocava profundamente. Dr. Almeida, quando poderíamos realizar a cirurgia? Perguntou Rafael. Se tudo for aprovado pelo meu departamento, poderia ser já na próxima semana, respondeu o Dr. Almeida. Vou apresentar o caso hoje à tarde na reunião dos professores. Após Dr. Almeida sair para suas reuniões, a família Santos se reuniu no quarto de Mariana para processar as novidades. Pela primeira vez em semanas, havia esperança real e concreta de que Mariana se recuperaria completamente. Mamãe, quando você voltar para casa, podemos fazer piquenique no parque? Perguntou Helena. Podemos fazer tudo o que você quiser, princesa, prometeu Mariana. Piquenique, parque, cinema, sorvete, tudo. Eu vou desenhar nosso piquenique para a gente não esquecer, decidiu Helena. Rosa observava a conversa entre mãe e filha, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Após semanas de ansiedade e medo, finalmente via um futuro positivo se desenhando para sua família. Enquanto isso, no escritório administrativo,
Pamplona apresentava o caso da família Santos para o comitê do fundo emergencial. Ele havia preparado uma apresentação detalhada que incluía não apenas os aspectos financeiros e médicos, mas também a história humana por trás dos números. Este caso representa exatamente o tipo de situação para a qual o fundo emergencial foi criado, argumentou Pamplona. Uma família trabalhadora que enfrenta uma emergência médica além de suas possibilidades financeiras. O comitê, composto por 3 médicos seniores e 2 administradores, ouviu a apresentação com atenção. Eles fizeram perguntas sobre a situação financeira da família, as alternativas exploradas e a viabilidade da solução proposta. Sr. Pamplona, qual seria a contribuição solicitada do fundo? Perguntou Dr. Carvalho, presidente do comitê. Com a cirurgia sendo realizada pelo programa universitário a R$ 2.500, solicitamos R$ 1.200 do fundo emergencial, explicou Pamplona. A família conseguiu reunir parte do valor e há outras contribuições possíveis. E os outros R$ 1.300? Perguntou doutora Mendes. Estou propondo que o hospital contribua com a diferença através de desconto nos custos de internação, disse Pamplona. Seria nossa contribuição adicional para um caso especial. O comitê se reuniu em sessão privada para deliberar. Após 20 minutos, retornaram com uma decisão. Sr. Pamplona, o comitê aprova a solicitação, anunciou Dr. Carvalho. O fundo emergencial cobrirá R$ 1.200 conforme solicitado. Pamplona sentiu uma satisfação pessoal que não experimentava há anos. Havia usado suas habilidades administrativas e conhecimento do sistema para ajudar uma família, em vez de apenas proteger a viabilidade financeira da instituição. No final da tarde, Rafael recebeu 2 notícias excelentes. Dr. Almeida havia conseguido aprovação de seu departamento para realizar a cirurgia e Pamplona confirmara que o fundo emergencial havia sido aprovado. Rafael correu para o quarto de Mariana para compartilhar as notícias. Encontrou toda a família reunida, com Helena mostrando seus desenhos mais recentes para a mãe. Mariana, Rosa, Helena, disse Rafael, mal conseguindo conter a emoção. Tenho ótimas notícias para vocês. Que notícias, doutor? Perguntou Rosa. A cirurgia foi aprovada pelo programa universitário e o fundo emergencial do hospital vai ajudar com os custos, anunciou Rafael. Podemos agendar a cirurgia para a próxima quinta-feira. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de monitores médicos e vozes distantes do corredor. Então Rosa começou a chorar, Mariana abraçou Helena com força e a própria criança começou a bater palmas de alegria. Significa que mamãe vai sarar? Perguntou Helena. Significa que mamãe vai fazer uma cirurgia que vai deixar ela completamente boa, explicou Rafael. Helena pulou da cama e correu para abraçar Rafael. Obrigada, Dr. Rafael. O senhor salvou minha mamãe, exclamou. Rafael abraçou Helena de volta, sentindo que aquele momento justificava todos os anos de estudo e dedicação à medicina. Não era apenas sobre procedimentos médicos ou protocolos hospitalares. Era sobre restituir famílias, proteger o futuro de uma criança e lembrar que por trás de cada caso médico havia histórias humanas profundas. Durante os dias que antecederam a cirurgia, Helena continuou desenhando, mas agora seus desenhos refletiam esperança e alegria. Ela fez um desenho da família reunida em casa, outro de sua mãe correndo no parque e um terceiro mostrando ela mesma indo à escola sem preocupações. Dr. Almeida visitou Mariana mais 2 vezes para finalizar os preparativos cirúrgicos e explicar detalhadamente o procedimento. Ele trouxe 2 de seus residentes para conhecerem a paciente e se familiarizarem com o caso. Mariana, esta cirurgia vai corrigir completamente o problema em sua válvula cardíaca, explicou o Dr. Almeida. Após a recuperação, você poderá ter uma vida completamente normal. E quanto tempo demora a recuperação? Perguntou Mariana. A internação pós-operatória será de cerca de 1 semana, informou o Dr. Almeida. Depois você ficará algumas semanas em casa se recuperando gradualmente. Em 2 meses, estará fazendo tudo normalmente. Helena ouviu as explicações tentando entender os detalhes médicos. Doutor Fernando,
Depois da cirurgia, a mamãe pode brincar comigo no parque? Perguntou. Pode sim, sorriu o doutor Almeida. Vai poder brincar, trabalhar, fazer exercícios, tudo o que quiser. E ela não vai ficar doente de novo? Não, Helena, assegurou o doutor Almeida. Depois da cirurgia, o coração dela vai ficar forte e saudável. Na quarta-feira, véspera da cirurgia, a família Santos recebeu muitas visitas de funcionários do hospital que haviam se afeiçoado especialmente a Helena. Lúcia trouxe uma caixa nova de lápis de cor, outros enfermeiros contribuíram com cadernos de desenho e até mesmo funcionários da limpeza vieram desejar boa sorte. Pamplona fez uma visita formal ao quarto, mas foi além da cortesia administrativa. Ele conversou pessoalmente com Mariana sobre a cirurgia e disse algo que surpreendeu toda a família. Mariana, sua filha tem um talento excepcional, disse Pamplona. Quando você se recuperar, gostaria de conversar sobre algumas oportunidades para desenvolver o talento artístico dela adequadamente. Que tipo de oportunidades? Perguntou Rosa. Conheço uma escola de arte para crianças que oferece bolsas para talentos especiais, explicou Pamplona. Helena se qualificaria facilmente. Escola de arte? Exclamou Helena. Tem escola só para desenhar? Tem sim, sorriu Pamplona. E lá você aprenderia técnicas novas e conheceria outras crianças que também adoram arte. Mariana sentiu uma emoção profunda ao perceber que sua filha teria oportunidades que ela jamais imaginou possíveis. A situação que começara como uma crise médica estava se transformando em abertura de portas para um futuro melhor para Helena. Na manhã de quinta-feira, Mariana foi preparada para a cirurgia. Helena estava presente durante os preparativos, observando tudo com curiosidade misturada com preocupação natural. Mamãe, você vai dormir durante a cirurgia? Perguntou Helena. Vou sim, princesa, explicou Mariana. É como um sono especial onde os médicos consertam o meu coração enquanto eu descanso. E quando você acordar vai estar boa? Ou estar boa e com muita saudade de você, prometeu Mariana. Helena entregou um desenho especial que havia feito na noite anterior. Era um desenho de Mariana deitada em uma cama de hospital, mas cercada por anjos médicos com asas brancas que cuidavam dela. Era a forma como Helena visualizava a cirurgia, sua mãe sendo protegida por pessoas especiais. Leva esse desenho para a cirurgia, mamãe, pediu Helena. Assim você lembra que eu estou cuidando de você também. Mariana abraçou a filha com lágrimas nos olhos, prometendo que o desenho ficaria com ela durante toda a cirurgia. Dr. Almeida e sua equipe de residentes chegaram para buscar Mariana. Eles cumprimentaram Helena carinhosamente e asseguraram que cuidariam muito bem de sua mãe. Helena, vou cuidar da sua mamãe como se fosse da minha própria família, prometeu o Dr. Almeida. Obrigada, doutor, disse Helena. O senhor é muito bonzinho. Quando Mariana foi levada para o centro cirúrgico, Helena ficou com Rosa na sala de espera. Ela trouxera seus materiais de desenho e decidiu fazer retratos de todos na sala de espera, enquanto aguardavam notícias da cirurgia. Rafael permaneceu no hospital durante toda a cirurgia, verificando periodicamente como Rosa e Helena estavam lidando com a espera. Ele encontrou Helena desenhando concentradamente, enquanto Rosa lia revistas velhas, ambas tentando se distrair da ansiedade. Como vocês estão? Perguntou Rafael. Helena está mantendo todo mundo distraído com os desenhos, sorriu Rosa. Ela já desenhou 5 pessoas diferentes aqui na sala. É minha forma de não ficar preocupada, explicou Helena. Quando desenho, penso em coisas bonitas. Rafael observou como Helena havia desenvolvido estratégias saudáveis de enfrentamento para situações estressantes. Em vez de se permitir ser dominada pela ansiedade, ela canalizava sua energia para atividades criativas e positivas. A cirurgia durou cerca de 3 horas. Doutor, Almeida saiu do centro cirúrgico com notícias excelentes. A operação havia sido um sucesso completo, sem complicações, e Mariana estava se recuperando bem da anestesia. A cirurgia correu perfeitamente, anunciou o Dr. Almeida para Rosa e Helena. Mariana vai acordar em cerca de 1 hora, e vocês poderão vê-la.
Helena pulou da cadeira e correu para abraçar Dr. Almeida. Obrigada por consertar minha mamãe, exclamou. Foi um prazer, Helena, disse Dr. Almeida. Sua mãe é uma guerreira muito forte. Rosa abraçou Dr. Almeida com lágrimas de gratidão. Doutor, como posso agradecer o que fez pela nossa família? Perguntou Rosa. Continue criando essa menina maravilhosa, respondeu Dr. Almeida. Ela vai fazer grandes coisas na vida. Quando Mariana acordou na sala de recuperação, a primeira coisa que pediu foi para ver Helena. Mesmo ainda sonolenta dos efeitos da anestesia, ela queria assegurar à filha que estava bem. Helena entrou na sala de recuperação acompanhada por Rosa e Rafael. Ela se aproximou cuidadosamente da cama da mãe, impressionada com os equipamentos médicos, mas aliviada por ver Mariana acordada e sorrindo. Oi, mamãe, disse Helena suavemente. Como você se sente? Me sinto ótima, princesa, respondeu Mariana, com a voz ainda rouca. Sinto que meu coração está forte de novo. Trouxe um desenho novo para você, disse Helena, mostrando um papel. Desenhei nossa família feliz em casa. O desenho mostrava Mariana, Rosa e Helena, de mãos dadas em frente a uma casa pequena, todas sorrindo. Era a visualização de Helena de seu futuro. Uma família reunida e feliz, sem doenças ou preocupações financeiras. É o desenho mais bonito que você já fez, disse Mariana emocionada. Rafael observou a reunião da família pensando em toda a jornada que haviam percorrido juntos. O que começara como um caso médico complicado se transformara em uma história de solidariedade, determinação e amor familiar. Nos dias seguintes à cirurgia, Mariana se recuperou rapidamente. Sua força voltava gradualmente, e os médicos confirmavam que o procedimento havia sido um sucesso absoluto. Helena visitava todos os dias, sempre trazendo desenhos novos e histórias sobre sua escola. Uma semana após a cirurgia, Mariana recebeu alta médica. Dr. Almeida visitou uma última vez para verificar sua recuperação e dar instruções para o período de convalescença em casa. Mariana, sua recuperação está sendo exemplar, disse Dr. Almeida. Em 6 semanas, você estará completamente liberada para todas as atividades. Doutor, não sei como agradecer tudo que fez por nós, disse Mariana. Ver vocês felizes e reunidas é agradecimento suficiente, respondeu Dr. Almeida. E estou ansioso para acompanhar o desenvolvimento artístico da Helena. É verdade, ela me falou sobre a escola de arte, lembrou Mariana. Sr. Pamplona já iniciou o processo de inscrição, informou o Dr. Almeida. Helena começará as aulas assim que você estiver completamente recuperada. Helena, que ouvira a conversa, correu para Dr. Almeida com um presente especial. Dr. Fernando, fiz um desenho especial só para o senhor, disse Helena. É o senhor operando o coração da mamãe. O desenho mostrava Dr. Almeida e sua equipe em um centro cirúrgico, mas representados como super-heróis, com capas que salvavam vidas. Era a forma como Helena via os médicos, pessoas especiais com poderes para curar e proteger. Helena, este é o presente mais especial que já recebi, disse Dr. Almeida genuinamente emocionado. Vou guardar na minha sala na universidade. No dia da alta hospitalar, uma pequena multidão se reuniu para se despedir da família Santos. Funcionários de diferentes departamentos vieram desejar boa sorte, muitos trazendo pequenos presentes para Helena. Lúcia organizou uma pequena cerimônia informal, onde Helena foi nomeada artista oficial do hospital, em reconhecimento a como seus desenhos alegraram tantas pessoas durante as semanas difíceis. Helena, você trouxe alegria para todos nós, disse Lúcia. Seus desenhos vão ficar expostos no corredor principal para sempre. De verdade? Perguntou Helena radiante. De verdade, confirmou Lúcia. Você fez este hospital um lugar mais feliz. Pamplona fez questão de cumprimentar pessoalmente cada membro da família Santos. Quando chegou a vez de Helena, ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Helena, obrigado por me lembrar por que trabalho aqui, disse Pamplona. Você me ensinou que números são importantes, mas pessoas são mais importantes ainda. Senhor Pamplona, o senhor pode vir visitar a gente em casa? Perguntou Helena.
Seria uma honra, sorriu Pamplona. Rafael acompanhou a família até a saída do hospital. Durante a caminhada pelos corredores, Helena apontava para lugares onde havia desenhado e pessoas que havia conhecido, como se estivesse fazendo um tour de suas memórias hospitalares. Dr. Rafael, obrigada por não desistir da gente, disse Rosa. Obrigado por me permitirem fazer parte da história de vocês, respondeu Rafael. Esta experiência me tornou um médico e uma pessoa melhor. Helena abraçou Rafael uma última vez antes de sair do hospital. Dr. Rafael, quando eu crescer, quero ser médica como o senhor, declarou Helena. Tenho certeza de que você será uma médica incrível, disse Rafael. Você tem o coração perfeito para cuidar de pessoas. 6 meses depois, a família Santos estava completamente reorganizada. Mariana havia voltado ao trabalho e se sentia mais forte e saudável que nunca. Helena frequentava a escola de arte 3 vezes por semana e estava desenvolvendo técnicas artísticas que impressionavam seus professores. Rosa ainda trabalhava, mas agora apenas em 2 casas, tendo mais tempo para curtir a neta e acompanhar seu desenvolvimento artístico. A estabilidade financeira da família havia melhorado significativamente desde que Mariana voltou a trabalhar em tempo integral. Em uma manhã de sábado, a família Santos organizou um piquenique no parque, exatamente como Helena havia sonhado durante os dias difíceis no hospital. Eles estenderam uma toalha sob uma árvore grande e compartilharam sanduíches, frutas e sucos. Mamãe, é igualzinho ao meu sonho, disse Helena mordendo uma maçã. Que sonho, princesa? Perguntou Mariana. O sonho que eu tinha no hospital, que a gente ia fazer piquenique quando você ficasse boa, explicou Helena. Mariana abraçou a filha, pensando em como a determinação e o amor de Helena haviam sido fundamentais para manter a esperança durante os momentos mais difíceis. Helena, você sabia que foi muito importante para a mama ficar boa? Disse Mariana. Como assim? Perguntou Helena. Seus desenhos me deram força para lutar, explicou Mariana. Cada vez que eu via quanto você me amava através dos seus desenhos, eu ficava mais determinada a melhorar. Helena refletiu sobre as palavras da mãe, começando a entender como suas ações haviam impactado positivamente toda a situação. Mamãe, então desenhar realmente ajudou? Perguntou Helena. Ajudou mais que você imagina, confirmou Mariana. Seus desenhos salvaram nossa família de muitas formas diferentes. Rosa observava a conversa entre mãe e filha, pensando em toda a jornada que haviam percorrido. O que começara como uma crise médica se transformara em uma experiência que fortaleceu os laços familiares e abriu oportunidades que elas nunca imaginaram. Naquela tarde, Helena fez um desenho especial do piquenique da família, capturando não apenas o cenário, mas a felicidade e a gratidão que todos sentiam. Era um desenho que representava não apenas um momento, mas uma nova fase de suas vidas. 1 ano depois do início de tudo, Helena participou de sua primeira exposição de arte na escola especializada. Suas obras estavam expostas junto com trabalhos de outras crianças talentosas, mas havia algo especial em seus desenhos que chamava a atenção de visitantes. Mariana, Rosa, Rafael, Dr. Almeida, Pamplona e muitos funcionários do hospital compareceram à exposição para apoiar Helena. Era uma reunião de todas as pessoas que haviam participado da jornada da família Santos. Helena, seus desenhos continuam sendo especiais, comentou o Dr. Almeida, examinando as obras expostas. Agora eu sei fazer técnicas novas, explicou Helena, mas ainda gosto mais de desenhar pessoas que eu amo. Uma das obras expostas chamou atenção especial. Era um grande desenho que retratava toda a experiência hospitalar, mas de uma perspectiva única. Mostrava todas as pessoas que haviam ajudado sua família como anjos protetores, cada um contribuindo de uma forma diferente para o milagre da recuperação. Helena, conte sobre este desenho, pediu um visitante. Este desenho é sobre como muitas pessoas se juntaram para salvar minha mamãe, explicou Helena. Cada pessoa fez um pouquinho, e no final, deu certo. Rafael observou Helena, explicando seu desenho para os visitantes, pensando em como ela havia capturado perfeitamente a essência do que acontecera.
Uma comunidade se mobilizando para ajudar uma família, cada pessoa contribuindo com suas habilidades e recursos únicos. Pamplona se aproximou de Rafael durante a exposição. Doutor Rafael, sabe qual foi a maior lição que aprendi com este caso? Perguntou Pamplona. Qual? Que regras e protocolos são importantes, mas flexibilidade e humanidade são essenciais, disse Pamplona. Helena nos ensinou que, por trás de cada número e cada caso, há uma história humana que merece atenção especial. E o que mudou no hospital depois disso? Perguntou Rafael. Criamos um comitê permanente de casos especiais, explicou Pamplona, e instalamos um pequeno espaço de arte no hospital, onde pacientes e familiares podem expressar seus sentimentos criativamente. Rafael sorriu, percebendo como a experiência com a família Santos havia gerado mudanças positivas que beneficiariam muitas outras pessoas no futuro. Durante a exposição, Helena presenteou cada pessoa especial de sua jornada com um desenho personalizado. Para Rafael, ela fez um retrato dele como protetor de famílias. Para Dr. Almeida, um desenho dele ensinando estudantes sobre medicina e bondade. Para Lúcia, um retrato dela cuidando de pacientes com amor maternal. O desenho de Pamplona foi especialmente tocante. Helena o retratou não como administrador rígido, mas como um homem que protegia e cuidava de um hospital cheio de famílias necessitadas. Era como se ela tivesse visto através de sua persona profissional e capturado sua verdadeira motivação. Helena, como você consegue ver essas coisas nas pessoas? Perguntou Pamplona, emocionado com seu retrato. Eu observo com o coração, explicou Helena simplesmente. Quando a gente olha com o coração, vê coisas bonitas nas pessoas. A exposição foi um sucesso e várias pessoas se interessaram em conhecer mais sobre o trabalho de Helena. Uma galeria de arte local ofereceu uma bolsa de estudos complementar e um colecionador propôs comprar alguns desenhos para uma coleção de arte infantil brasileira. Mas o momento mais especial da noite foi quando Helena pediu para fazer um discurso. Quero agradecer todas as pessoas que me ajudaram quando mamãe estava doente, disse Helena no microfone com a maturidade emocional que havia desenvolvido. Aprendi que quando as pessoas se juntam para ajudar, milagres acontecem. A plateia aplaudiu emocionada, muitos com lágrimas nos olhos ao ouvir a sabedoria de uma criança de 6 anos que havia passado por uma experiência transformadora. Também aprendi que todo mundo tem um talento especial, continuou Helena. O meu é desenhar, mas cada pessoa pode ajudar do seu jeito. O importante é não desistir e sempre acreditar que as coisas podem melhorar. Mariana observava a filha discursando com orgulho imenso. Helena havia se transformado de uma criança carregando responsabilidades adultas em uma jovem artista confiante que usava sua experiência para inspirar outros. Na conclusão da exposição, a família Santos se reuniu para uma foto final com todos que haviam participado de sua jornada. Era uma imagem que capturava não apenas um momento, mas o poder transformador da solidariedade humana. 2 anos depois, Helena continuava desenvolvendo seu talento artístico e havia se tornado uma pequena embaixadora de esperança. Ela visitava regularmente o hospital para fazer desenhos para novos pacientes, especialmente crianças em situações difíceis. Mariana estava completamente recuperada e havia sido promovida em seu trabalho. Sua experiência no hospital a inspirou a se especializar em administração de recursos humanos em saúde, querendo ajudar a humanizar o atendimento médico. Rosa havia reduzido ainda mais sua carga de trabalho e dedica mais tempo a acompanhar o desenvolvimento artístico de Helena. Ela frequentava cursos de arte para poder apoiar melhor a educação da neta. O Hospital São Lucas se tornou referência em atendimento humanizado, em grande parte devido às mudanças implementadas após o caso da família Santos. O programa de arte-terapia iniciado por Helena se expandiu e beneficiava centenas de pacientes e familiares. Em uma tarde de domingo, 3 anos após o início de toda a história, a família Santos recebia visitas especiais em casa. Rafael, Dr. Almeida, Pamplona e Lúcia foram almoçar juntos,
mantendo uma tradição que havia começado no primeiro aniversário da cirurgia bem-sucedida de Mariana. Helena, me mostra os desenhos novos que você fez na escola, pediu o Dr. Almeida. Helena trouxe uma pasta cheia de trabalhos recentes. Seus desenhos haviam evoluído tecnicamente, mas mantinham a sensibilidade emocional que sempre os caracterizara. Havia retratos de colegas de escola, paisagens do bairro e até mesmo algumas tentativas de autorretrato. Este aqui eu fiz pensando no dia que tudo começou, disse Helena, mostrando um desenho específico. O desenho retratava uma menina pequena, em um corredor de hospital, mas em vez de lágrimas, seus olhos brilhavam com determinação. Ao redor dela, figuras adultas estendiam as mãos oferecendo ajuda. Era a reinterpretação artística de Helena de sua própria jornada. Como você se sente sobre aquele período agora? Perguntou Rafael. Foi assustador, mas também foi quando descobri que muitas pessoas são boas, reflexionou Helena. E descobri que eu posso usar meus desenhos para ajudar outros também. Mariana observava a filha falando sobre sua experiência com uma maturidade impressionante. Helena havia transformado um trauma potencial em fonte de força e propósito de vida. Helena, você tem planos para o futuro? Perguntou Pamplona. Quero continuar desenhando, mas também quero ser médica, declarou Helena. Quero cuidar de crianças como o Dr. Rafael cuida. Tenho certeza de que você seria uma médica pediatra excepcional, disse Rafael. Você entende crianças de uma forma especial. E vou continuar desenhando também, acrescentou Helena. Talvez eu possa ensinar outros médicos a usar arte para ajudar seus pacientes. Dr. Almeida sorriu ao ouvir os planos de Helena. Seria uma contribuição incrível para a medicina, disse Dr. Almeida. Arte e medicina sempre foram complementares na cura. Durante o almoço, os adultos conversaram sobre como a experiência com a família Santos havia impactado cada um profissionalmente e pessoalmente. Todos reconheciam que haviam aprendido tanto quanto ensinado durante aquela jornada. Sabe o que mais me impressiona nesta história? Comentou Lúcia. Como Helena transformou uma situação difícil em oportunidade de crescimento para todos ao redor. É verdade, concordou Mariana. Ela nos ensinou que crianças podem ser fonte de sabedoria e inspiração para adultos. Pamplona refletiu sobre a mudança que a experiência havia causado em sua perspectiva profissional. Helena me lembrou por que decidi trabalhar em saúde, disse Pamplona. Para fazer diferença real na vida das pessoas, não apenas para manter números equilibrados. Rafael pensou em como o caso havia reafirmado sua vocação médica e influenciado sua abordagem com outros pacientes. Trabalhar com vocês me tornou um médico mais completo, disse Rafael. Aprendi que medicina é sobre muito mais que diagnósticos e tratamentos. Após o almoço, Helena ofereceu uma surpresa especial para seus convidados. Ela havia preparado uma pequena exposição caseira, com desenhos que retratavam cada pessoa presente, em diferentes momentos de sua jornada juntos. Quero que cada um leve um desenho especial para casa, anunciou Helena. São desenhos que fiz pensando em como vocês mudaram nossa vida. Cada desenho era uma obra de arte única que capturava não apenas a aparência física de cada pessoa, mas sua contribuição emocional e profissional para a história da família Santos. O desenho de Rafael o mostrava não apenas como médico, mas como protetor de famílias vulneráveis. O de Dr. Almeida o retratava como professor que curava através do ensino e da bondade. O de Pamplona o mostrava como guardião de um lugar de cura e esperança. O de Lúcia a retratava como anjo maternal cuidando de todos ao seu redor. Helena, estes desenhos são tesouros, disse Lúcia emocionada. Vou guardar o meu para sempre. São muito mais que desenhos, observou o Dr. Almeida. São documentos históricos de uma experiência que transformou muitas vidas. No final da tarde, quando todos se preparavam para partir, Helena fez um último pedido. Podemos continuar nos encontrando todo ano? Perguntou. Vocês são parte da minha família agora. Todos concordaram emocionados, percebendo que os laços formados durante a experiência hospitalar haviam criado uma família estendida, unida por amor, gratidão e propósito comum.
5 anos após o início de tudo, Helena estava completando 10 anos de idade e havia se tornado uma jovem artista reconhecida regionalmente. Suas exposições atraíam a atenção de críticos de arte e colecionadores, mas ela mantinha a simplicidade e sensibilidade que sempre a caracterizaram. O Hospital São Lucas havia sido reconhecido nacionalmente como modelo de atendimento humanizado em saúde. O programa de arte-terapia, iniciado por Helena, havia sido replicado em dezenas de hospitais pelo Brasil, beneficiando milhares de pacientes e familiares. Mariana havia concluído uma especialização em gestão humanizada de saúde e trabalhava como consultora para hospitais que queriam implementar práticas mais centradas no bem-estar integral dos pacientes. Rosa, aos 70 anos, havia se tornado uma voluntária ativa no hospital, contando histórias para crianças internadas e organizando atividades criativas para familiares de pacientes. Em sua 10ª exposição de arte, Helena apresentou uma série especial intitulada Anjos de Jaleco Branco, retratando profissionais de saúde que haviam impactado positivamente sua vida e de muitas outras pessoas. A exposição foi inaugurada no próprio Hospital São Lucas, transformando temporariamente os corredores médicos em galeria de arte. Pacientes, familiares e funcionários podiam apreciar as obras enquanto transitavam pelo hospital. Helena, você realizou seu sonho de juntar arte e medicina, observou Rafael na abertura da exposição. Ainda não terminei, sorriu Helena. Agora quero ser médica pediatra especializada em arte-terapia. Estarei aqui para ajudar quando você estiver pronta para a faculdade de medicina, prometeu o Dr. Almeida. E eu vou garantir que o hospital tenha espaço para suas inovações, acrescentou Pamplona. Durante a exposição, uma surpresa especial foi revelada. O hospital havia criado oficialmente a Ala Helena Santos de Arte e Terapia, um espaço dedicado permanentemente a atividades artísticas para pacientes e familiares. Este é nosso reconhecimento ao impacto transformador que Helena causou em nossa instituição, anunciou Pamplona. Ela nos ensinou que cura vai além de medicamentos e cirurgias. Helena ficou emocionada ao ver seu nome associado a um espaço que ajudaria muitas famílias no futuro. Era a concretização de seu desejo de usar arte para ajudar pessoas em momentos difíceis. Quero dedicar este espaço a todas as crianças que passam por momentos difíceis no hospital, disse Helena em seu discurso, para que elas saibam que são fortes, talentosas e amadas. A plateia aplaudiu de pé, reconhecendo não apenas o talento artístico de Helena, mas sua sabedoria e generosidade em usar suas experiências para beneficiar outros. No final da exposição, a família Santos se reuniu uma última vez na ala que agora levava o nome de Helena. Era um momento de reflexão sobre toda a jornada percorrida desde aquele dia difícil, quando uma menina de 5 anos ofereceu moedas para salvar sua mãe. Helena, você se lembra do que disse naquele primeiro dia no hospital? Perguntou Rafael. Lembro, respondeu Helena. Eu disse que trabalhava para pagar o Senhor para não deixar mamãe ir embora. E o que você diria hoje para aquela menininha? Perguntou Mariana. Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Eu diria que ela estava certa em querer ajudar, mas que o amor dela já era suficiente para fazer milagres acontecerem, disse Helena. E que muitas pessoas boas iam aparecer para ajudar, porque o mundo tem mais bondade do que a gente imagina. Rosa abraçou a neta com lágrimas de orgulho. Você cresceu e se tornou uma pessoa ainda mais especial do que já era, disse Rosa. E tudo começou com uma criança corajosa que não desistiu de lutar por sua família, acrescentou o Dr. Almeida. Enquanto observavam Helena interagindo com outros pacientes e familiares no novo espaço de arte-terapia, todos presentes reconheciam que haviam testemunhado algo extraordinário. Uma criança que transformou uma crise pessoal em instrumento de cura e esperança para muitos outros. A história da família Santos havia se tornado lenda no hospital, contada para estudantes de medicina e funcionários novos como exemplo de como medicina verdadeiramente eficaz combina competência técnica com humanidade, compaixão e criatividade. Anos depois, quando Helena finalmente se formasse médica pediatra especializada em arte-terapia,
ela voltaria ao mesmo hospital onde tudo começou, não mais como paciente ou familiar, mas como profissional dedicada a cuidar de outras crianças e famílias em momentos difíceis. Mas por enquanto, aos 10 anos de idade, Helena continuava sendo simplesmente uma menina talentosa que havia aprendido que o amor, determinação e solidariedade humana podem criar milagres reais e que cada pessoa tem o poder de fazer diferença positiva na vida de outros, independentemente da idade ou circunstâncias. A pequena bolsinha florida, que um dia carregou moedas para pagar médicos, agora carregava lápis de cor e pincéis, instrumentos não de pagamento, mas de cura emocional e expressão artística. Era a transformação perfeita, de criança carregando responsabilidades adultas para jovem artista, usando seus talentos para beneficiar o mundo ao seu redor. E toda vez que Helena desenhava, ela lembrava daquele primeiro dia no hospital quando ofereceu suas moedas ao Dr. Rafael, porque foi nesse momento que descobriu que sua verdadeira riqueza não estava no dinheiro que podia juntar, mas no amor que podia compartilhar e na arte que podia criar para alegrar e curar outras pessoas. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história e de onde está nos assistindo. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Helena tomou as decisões certas para a sua idade? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.